Oitavo, milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas, trazem mais amor, tanto para o doador, quanto para aquele que recebe. Décimo, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. 11º, a oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins. E assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento, que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é um uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo, são passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. O milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É a forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem da cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade e não as leis do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. Milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver, não existe. E isso conduz a uma negação da visão espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectivas verdadeiras. Isso é cura, porque as doenças vêm da confusão de níveis.
Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. E podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador cria. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo. E não existe. Somente as criações da luz são reais. Milagres são partes de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. O milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a libertação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio. E a revelação é o fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Os milagres louvam a Deus porque eles honram as criações do próprio Deus e afirmam que essas criações do próprio Deus são criações perfeitas. E quem são as criações de Deus? Você, eu, nós. Milagres curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identidade com o espírito. Nós não somos um corpo, estamos um corpo. Para reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. E quem é o espírito? O espírito de Deus que habita em nós. É o Cristo. Por isso que só existe um filho, o Cristo. E nós todos somos um, porque somos o Cristo aqui. Por isso somos filhos de Deus. E por isso que somos um. Milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Você é criança de Deus e eu também. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as suas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem celestial, tu és perfeito. Milagres te honram, pois é amável. Eles dissipam ilusão a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente das prisões das tuas ilusões, restauram a tua santidade. Tu és santo. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressão do amor, mas pode não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhados às tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou.
Um milagre é a correção induzida por mim num pensamento falso. Age como um catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sobre um princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as criações das criações de Deus, que são as ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso, através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. É óbvio, o Espírito Santo percebe o todo e consegue fazer as devidas separações. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente se dissipa. Você está em um quarto escuro, você liga um abajur, o que acontece? Você liga a luz, o que acontece? Quando a luz se faz, não tem como a escuridão ficar. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. E quando o livro está aqui falando, e meu também, eu sou um caminho do milagre, é o Cristo, é Jesus, é Sananda quem está narrando esse livro. Tá bom? A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do seu falso senso de isolamento, privação e falta. Falso senso de isolamento, privação ou falta. Somos a abundância. Somos a prosperidade. Somos o amor, somos santos, somos filhos herdeiros, somos em imagem e semelhança com o nosso Criador e, portanto, somos criadores. Quando corrigimos essa percepção equivocada do pecador, incapaz, não merecedor, fraco e oprimido, que não é o que somos, em hipótese alguma, conseguimos, então, ter a plenitude do nosso ser. Saímos dessa percepção equivocada do ego e entramos na unidade com o Espírito. O Espírito de Deus, o Filho, o Cristo, que é o que verdadeiramente somos. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou de um estado de prontidão para o milagre. Quando você se sente pronto, eu estou pronto. O milagre acontece. Senso de prontidão. Você está pronto? O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Aceitação da expiação do próprio Cristo, ou seja, aceitação da dissipação dos pesadelos, das ilusões, das sombras, daquilo que a gente criou equivocadamente por não acreditar que nós éramos o que nós somos, porque nos disseram que nós não éramos. Um milagre nunca se perde. Pode trocar muitas pessoas que nem mesmo encontrastes e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando você retorna à sua forma original de comunicação com Deus, que é Cristo, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. E quem sou eu? O Cristo. E quem você é? O Cristo. A palavra que está lá na Bíblia diz exatamente isso. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então, o milagre, ele vai fazer com que você tenha a possibilidade de se recomunicar com Deus. Mas isso é temporário. Por quê? Porque quando você
ativa a sua verdadeira identidade, seu Cristo que habita em você. Essa comunicação filho e pai se restabelece e qualquer coisa na sua vida se manifesta. Pensou? Criou. Você poderia dizer que isso vai ser um acúmulo de vários milagres, mas não, isso é a tua forma original, o teu ser se manifestando com toda a originalidade de como ele foi criado. Hoje você já está manifestando o que você quer, porque o que você quer está sendo confundido com o que você não quer. Pare e pense, o que você quer? Você normalmente está dizendo, eu quero ter paz porque hoje o que eu tenho é isso, isso, isso. Para! O que você quer? Sinta o que você quer. Coloque isso dentro do seu peito. Quando a gente hoje, toda a sociedade está assim, pensa no que quer, a gente traz primeiro o que a gente não quer, aquilo que a gente está vivendo de forma desarmoniosa, pesada, cansada. Eu não quero mais estar cansado, é isso que eu quero. Oi? Você quer ou você não quer? O universo não entende o não, ele entende a vibração. Se você está dizendo o que você quer, o que é que você quer, e você traz a vibração do cansaço, é o cansaço que vai se manifestar. Estar consciente da sua própria emanação, do seu desejo, da sua vontade, estar em unidade com o seu Cristo, faz com que milagres verdadeiramente aconteçam. E milagres dissipam a ilusão do medo, a ilusão da dor, a ilusão do cansaço, a ilusão da desarmonia. Tudo isso são ilusões, elas são dissipadas pelo poder da unidade. A unidade em Cristo, com Cristo e por Cristo. Você é Cristo. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, o milagre é intemporal. O milagre é um único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus de percepções equivocadas. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Gente, não importa qual é o erro que você se considera não merecedor, que se culpa, seja lá em 200 vidas atrás. Não importa qual foi o tamanho desse erro. Não importa se você matou, roubou. Não importa. Não importa. Quando o milagre vem para trazer a lei do perdão, ele traz tudo e ele purifica. E número 50 dos princípios, o milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Então, o milagre limpa, corrige, purifica. O milagre traz o poder da expiação. Revelação, tempo e milagre. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscando em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres e o que fazes atestas o que acreditas.
A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz à experiência. Milagres, por outro lado, induzem à ação. Eles são mais úteis agora devido à natureza interpessoal. Nessa fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma expressão de amor indizível. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar a reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica em desigualdade e, portanto, uma reação inadequada a mim. Oh, Sananda é lindo. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua experiência e à obediência por sua sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá o direito à tua devoção. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa um estado em que para ti é apenas um potencial. Sananda lindo, Jesus está aqui falando, não façam reverência a mim. Eu, como tu, somos iguais, somos irmãos. Eu recebo, sim, respeito, obediência e dedicação, porque eu sou o irmão mais velho. Eu já estou um pouco mais na sua frente, então eu já tenho mais sabedoria, eu já tenho mais experiência e amor, é claro, um amor de irmãos. E ele diz aqui, muito lindo, não há nada em mim que tu não possas atingir. Hoje ele só tem aquilo que vem de Deus, o que ainda é diferente entre nós, porque nós também temos as ilusões, as percepções equivocadas que foram criadas pelo nosso centro egóico. Ele já não tem mais isso. Esse é o nosso caminho a Cristo Jesus, ativar o nosso Cristo, desfazendo das ilusões e sendo uno com a expressão única do nosso ser, que é Deus, o Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja, de qualquer modo, separado ou diferente de ti no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, eu estou mais acima porque, sem mim, a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância, como teu irmão mais velho, de um lado, e como o filho de Deus, do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração, eu e o Pai somos um. Mas há dois lados nessa declaração, em reconhecimento de que o Pai é maior. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta à prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior, mantendo o canal direto de Deus para ti, aberto para a revelação. A revelação não é recíproca. Procede de Deus para ti, mas nunca de ti para Deus. O milagre minimiza a necessidade de tempo.
no plano longitudinal ou horizontal. O reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repetida da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz o intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem fez, como quem recebe, emergem mais adiante, no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva ao milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, no qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim, eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla, os chamados saltos quânticos. Sabe aquela ficha que cai? Pois é. Expiação e milagres. Vamos lá. Espero que a gente consiga ler o capítulo 1 todo. Eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o faz para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas estou no final no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros. De outra forma, não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao conhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passará a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades para fazê-lo, mas tens que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é a sua expressão e a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. Passará o céu e a terra, significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus, e o trabalho de Deus é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que o homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Os perdoados serão o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação de seus irmãos, pois este é o plano da expiação. Milagres são um caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, pois eu sou a expiação. Tu tens um papel na expiação que eu ditar-te-ei. Pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a tua aplicação e, sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixareis cair em tentação. Significa reconhece teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir ao erro.
De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu está em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para os outros, tu os aprisiona, mas só na medida em que reforças erros que já tenha feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções dos outros, já que a sua própria percepção de si mesma é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os libertas da prisão. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faça aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser aguçada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente, a não ser que percebas corretamente, já que tu e o próximo sois membros iguais de uma família, mas assim como percebe a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade do outro. Milagres surgem da mente que está pronta para os milagres. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. Expande, a luz sempre expande. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador, como uma expressão do que és na verdade. O milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando escolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Que o milagre possa ter efeito sobre teus irmãos, que possa não reconhecer, não concerne a ti. Perdão. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te forem pedidos não perderam o seu valor. Ainda são expressões do seu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre, assegura a tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Milagres são seletivos, só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude dos milagres em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal. Já que o milagre tem como objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro, que ele tem por objetivo corrigir. Como escapar da escuridão? Escapar da escuridão envolve 2 estágios. O primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesse. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estará disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria.
E esse esconder aqui é o quê, gente? Olhar para dentro, se reconhecer, saber quem tu és, olhar para todas as suas mágoas, sombras e tudo aquilo que você criou de forma equivocada, sabendo que você não precisa esconder nada e que o próprio Pai, misericordioso, que habita em você, corrigirá essas percepções equivocadas, essas mágoas, essas culpas, tudo isso que está aí dentro, raiva. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Este engano faz com que fiques amedrontados, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enorme esforço para estabelecer a sua realidade, a realidade de que tu não és santo. Isso é irreal. Quando você faz essa crença absurda de que você é fraco, imperfeito, você está vulnerável, isso é uma crença absurda de quem você é. Você é Deus. Deus não pode ser fraco, vulnerável, sabe, pecador. Não. Vítima. Jamais. Então, quando você faz esse esforço insano de acreditar em tudo isso, em querer manifestar isso à sua volta para mostrar, viu que eu disse que eu sou vítima? Isso faz com que você tenha medo. Por quê? Porque você está vibrando no que não existe. Você está vibrando na ilusão. Você está acreditando que, de fato, algo pode lhe ferir. Mas nada é capaz de lhe tocar, nada é capaz de lhe ferir, porque tu és Deus. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito, ela é invulnerável. A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesma. É um exemplo da crença na escassez, na qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo não têm necessidades de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a ti. Ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Tudo te foi dado quando fostes criado, assim como a todos. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso que a Bíblia quer dizer com não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesmo, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. A lei divina, tá? Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes, que trouxeram para a lei esse conceito do fogo do inferno. Eu te asseguro que te darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele me permitir. O testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus próprios milagres, que abandonaram a crença da privação em favor da abundância, como aprenderam. A eles pertence. Eu vim para trazer uma vida abundante a vocês. Não é isso que ele disse? Há 2022 anos atrás, lá na Palestina. Integridade e espírito. O milagre é muito parecido com o corpo, no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários.
Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que está em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais de expressão milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Pode esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o seu veículo de comunicação, que é o corpo, mas jamais o seu potencial. Não criastes a ti mesmo, portanto, não podes destruir a ti mesmo. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fato de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da libertação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais, a filiação já não serão mais necessárias. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial, todas as suas crianças têm o seu amor total, e todas as suas dádivas, as dádivas de Deus, são dadas livremente a todos por iguais. Se não vos tornardes como criancinhas, entre aspas, significa que, a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não pode conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Tu nunca vai ser privado de nada. E todos são iguais. Não existe aquele que é melhor do que o outro. Não existe grau de prioridade nem de melhor. Todos são iguais. Então, são feitos da mesma substância, pelo mesmo Criador, com a mesma energia, com o mesmo propósito. Tudo aquilo que nos coloca em competição um com o outro faz parte da lei do erro, da lei do ego, da lei do mundo, da lei da ilusão, de uma percepção equivocada, de que somos diferentes, separados, pecadores, inferiores. Não. Essa é uma percepção equivocada, que estamos aqui para curá-la. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação, tem seus relacionamentos prejudicados. É o que a gente está vendo na sociedade atual. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar, porque os abençoa e os honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba, entre aspas. Não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus, caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e um estado de abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca sob controle um
um controle tirânico, em vez de um controle da autoridade. Como resultado, a mente aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-se. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma distorção em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzi-la à estabilidade crescente. A ilusão das necessidades. Tu, que queres paz, só pode achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizestes. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implicar em que estarias melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele que estás. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Que queda? Que separação? O que é isso? A queda consciencial. Aquela história do Jardim do Éden, aquilo dali é uma alegoria para explicar a queda consciencial. A humanidade, estávamos vibrando em uma consciência mais elevada, a consciência da quinta dimensão, quando nós escolhemos nos separar da fonte para experienciar uma experiência de regressar à fonte. E isso nós caímos de dimensão, da quinta para a terceira. E é por isso que talvez vocês ouçam em muitas canalizações, em vários vídeos aí no YouTube, dizendo que nós somos filhos de mestres, e somos mestres em treinamento. Porque nós viemos da quinta dimensão e escolhemos essa experiência da separação. Escolhemos esse modelo de ausência de amor para voltar para o amor, porque do amor viemos e do amor voltaremos. Isso são palavras do mestre Adama, lindo. Essa queda consciencial que nos tirou diretamente do jardim do Éden e nos colocou em uma terceira dimensão, que é o que nós estamos experienciando agora, com esse tipo de veículo que é o corpo físico e com tudo isso que são os nossos 4 corpos não ascendidos e os nossos 3 já ascenso, essa experiência é uma experiência de nos libertar de todo trauma, dor e pesar, e ilusão e medo, para voltarmos de novo a experienciar o amor de Deus, que é o que somos, a manifestar a nossa verdadeira identidade, a nos unir ao que nós verdadeiramente somos, que é o Cristo. E ele sempre esteve dentro de nós, o nosso Cristo, pessoal. Ele está lá, a nossa amada presença, eu sou, está lá também. Está tudo lá, são os nossos 3 corpos ascendidos, o mental superior, o corpo búdico e o átimo. Então, vamos tratar de unirmos a nossa fonte. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existia qualquer necessidade. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da sua percepção do que tu és. Se te percebes como uma pessoa insuficiente, pecadora, imperfeita, vai achar que precisa de coisas, que está em falta, que falta isso, falta aquilo outro. A famosa lei do ego, a lei da escassez. Mas quando te percebes como tu verdadeiramente és, Deus,
filho, filho do divino, criador, tão maravilhoso quanto o próprio Pai, porque tu és a imagem e semelhança do Pai, o que é que te falta? Nada. Você pode cocriar tudo. E por que cocriar? Porque tu crias com o Pai. Por ti mesmo, pelo ego, pela mente inferior, nada você pode criar. Mas quando você está em unidade com a sua mente superior, seu eu superior, seu Cristo pessoal, sim, você pode cocriar tudo. A vida dos teus sonhos, a sua própria ascensão, a sua cura, seja ela qual for que você busca. Estar em unidade é ser tudo que você é, tudo que você foi criado para ser, tudo que é a sua verdadeira identidade. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisa se corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse faltando. A ideia de ordem, de necessidade surgiu porque, tendo feito este erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno, e as suas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflito. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser alguma coisa corrigido. Tu não podes comportar-se de maneira eficaz quando funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço onde o conceito tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo, ambos são meramente crenças. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizestes o medo e acreditas no que fizestes. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita nas suas criações, porque foi ele quem as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdade. É verdadeiro para ti, porque foi feito para ti. É a máxima que diz assim, aquilo que tu acreditas que é real, na tua vida vai ser real, porque foi você que criou para você, então só você vai conseguir enxergar aquilo. É criação tua. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a este teste, nesta mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nessas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito, mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele então está produzindo um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é seu dom. Distorções dos impulsos para o milagre. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo o prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Isso é assim
porque não fazê-la é uma negação do ser. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Não enganes a ti mesmo, acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com os teus irmãos através de qualquer coisa externa. De jeito algum. É aqui. Criança de Deus, tu fostes criadas para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Não esqueças disso. Não esqueças jamais. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem de ser expresso através de um corpo para o outro, porque a visão ainda é tão tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Quaisquer tipo de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade. Ações que brotam da distorção são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com o que necessitas, de acordo com as necessidades falsas. Torne a realidade em qualquer sentido. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas, embora possas perceber as associações falsas, jamais pode fazer com que sejam reais, exceto para ti. Aquilo que você acredita que é real, na sua vida será real. Se você acredita que você é vítima, você vai criar situações inúmeras para justificar o vitimismo que habita dentro de você. Só que isso é uma fantasia, isso é irrealidade, isso é ilusão. Tu não és vítima porque tu és Deus. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, será igualmente forte na sua crença neles. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. Fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. A realidade é perdida através da usurpação que produz tirania. Enquanto restar um único escravo andando na terra, a tua libertação não é completa. A restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. Temos que resgatar todos. Todos somos um. Uma coisa interessante sobre escravo, e aqui vai ser rápido, você sabe como é que faz adestramento de elefantes? O elefante pequenininho, ele é amarrado em um tronco com uma corda. Ele é pequenininho, ele não consegue se soltar. Só que aquela corda e aquele tronco é o mesmo, pequenininho, inclusive. Quando o elefante fica grande, imenso, ele pode caminhar perfeitamente, mas ele se mantém limitado naquele tronco pequenininho que já não é mais capaz de sustentar o peso dele, se assim ele fizer vontade. Mas ele não sabe, porque ele está adestrado, a mente dele está limitada, ele não conhece quem ele é, ele não sabe do seu próprio poder. Ele acredita que ele é fraco e que aquele tronco é capaz de prendê-lo. E é assim que toda a nossa humanidade está vivendo hoje, presas em cárceres que nem tem porta, em algemas que nem estão fechadas. Estamos amordaçados sem mordaças. É assim que estamos vivendo hoje, na ilusão de que estamos sem poderes e limitados ao outro. Isso é ilusão. Esse é um curso de treinamento da mente. Todo aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. Algumas partes posteriores do curso se baseiam tanto nessas sessões iniciais que elas requerem um estudo feito com cuidado. Tu também necessitas delas para a preparação. Sem isso, podes ficar temeroso demais com o que virá para usar um curso construtivamente.
Contudo, à medida que fores estudando estas partes iniciais, começarás a ver algumas das implicações que serão ampliadas posteriormente. É necessário um fundamento sólido devido à confusão entre medo e reverência, a qual já me referi e que foi feita frequentemente. Eu disse que reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, porque não deves experimentar reverência na presença de teus iguais. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriada na presença do teu Criador. Eu tenho sido cuidadoso em esclarecer o meu papel na expiação sem exagerá-lo ou atenuá-lo. Estou também tentando fazer o mesmo com o teu. Tenha salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, devido à nossa igualdade inerente. Algum dos passos que vem mais tarde neste curso, no entanto, envolve uma aproximação mais direta com o próprio Deus. Não seria prudente iniciar esses passos sem a preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo, e a experiência será mais traumática do que benéfica. No fim, a cura é de Deus. Os meios estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançar os meios são necessários. Bom, minha gente, entramos então no capítulo 2, a separação e a expiação, e isso fica para o próximo vídeo. Combinado? Um beijo no coração de todos vocês. Meus cachorros estão aqui, ó, felizes em estar fazendo a leitura de novo de Um Curso de Milagres, porque eles realmente adoram. Meditam junto, fazem absolutamente todas as curas terapêuticas junto comigo. São cachorros terapeutas. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, tá?